Então, o Luciano é um jogador que ele é decisivo, parte da torcida do São Paulo o idolatra, mas ele perde muito gol, né? E sobre o Marcos Antônio, é o que o Léo James falou. Nossa, como esse cara tá jogando bola faz tempo, aliás. Mas quando o Crespo acha o meio de campo com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, ontem teve o acréscimo do Lucas, ele fica muito à vontade. Ele fica muito à vontade. É um jogador que circula muito, jogando majoritariamente pelo lado esquerdo. Agora, precisa ver a questão do Bobadilha, hein? Porque o Pablo Maia entrou no lugar dele ontem. Que tem o Bobadilha? O Crespo falou que foi pancada, né? Então, porque ele saiu no primeiro tempo, né? Tomou uma paulistinha e depois ele não conseguiu parar, aguentar de dor. Então, segundo o Crespo, né, não foi feito nenhum... Não sei se seria muito ruim para o São Paulo perder o Bobadilha nesse momento, né? Ainda que por uma partida ou ao outra. mesmo tempo, se ele conseguisse manter sempre Danielzinho e Marcos Antônio... Nossa porque eles são Senhora. imarcáveis, né, cara? Impressionante. O Grêmio, além de não ter um meio campo com menos jogadores do que o São Paulo ontem, ainda permitiu uma saída limpa do São Paulo o tempo todo, porque fazia uma marcação num bloco médio, deixava costas livres atrás, trocava passes, Marcos Antônio descia, como foi no lançamento para o gol, não vinha ninguém. O Marcos Antônio girava, olhava para frente, podia fazer o lançamento às costas dessa linha de defesa. Mas isso aí é proposital, né? Isso está no plano de jogo do Crespo. Por quê? Como o Grêmio tem 3 jogadores só por dentro, se um deles salta para marcar o Marcos Antônio, sobra todo mundo no espaço entre linhas. Então o Marcos Antônio circulava livre pelo campo. O Grêmio não tinha encaixe, porque o Carlos Vinícius tinha que dividir a marcação dos 2 zagueiros do São Paulo. O São Paulo abria muito esses 2 zagueiros também, para que o Carlos Vinícius também não conseguisse pressionar. Os pontas praticamente não tinham função do Grêmio. Eles não conseguiam conectar o contra-ataque e nem fechar por dentro para que o São Paulo não estabelecesse essa vantagem numérica. Os laterais do Grêmio também perdidos com o sistema estabelecido pelo Crespo. Então, parabéns para o técnico do São Paulo ontem. Acho que ele pensou em todas as variáveis que poderiam acontecer e o plano dele foi executado à perfeição pelos jogadores. Do outro lado, acho que o Luiz Castro foi muito mal. Parabéns ao contrário para o Luiz Castro. Eu acho que faltou... Eu esperava mais de um técnico do nível do Luiz Castro, de leitura de jogo no decorrer da partida. Claro, né? Com 15 minutos de jogo já estava claro que ia ser um massacre. Se nós que não temos o preparo que esses caras têm para exercer a função que estão de treinador à beira do gramado, já notamos todos esses problemas no time do Grêmio, o treinador na beira do campo tinha a obrigação de ter estado numa noite melhor e ajudar os seus jogadores no plano tático. A derrota do Grêmio ontem e a vitória do São Paulo tem muito a ver com o aspecto tático. Agora é incrível, né, Berna? O torcedor de São Paulo sai de um pessimismo total, de terra arrasada, até para um certo otimismo, já pensando no tetramundial. Nossa Senhora! Muito cedo, né, pra gente falar em coisas grandes pro time do São Paulo. Eu sempre achei que o Crespo, mesmo na eliminação da Libertadores, cara, não era o culpado. E nos momentos ali em que o São Paulo foi humilhado na reta final da temporada passada, como, por exemplo, aquela goleada para o Fluminense, o início dessa temporada, né? O Crespo, como sempre a gente repete por aqui, citando e acreditando o Elia Júnior, é um herói da resistência. Queria falar algo sobre o Grêmio também. Me surpreendeu a falta de alternativa ofensiva do Grêmio ontem, né? Você pega o primeiro tempo, cara, o único cara que tinha mais iniciativa ofensiva, talvez um pouco mais de espaço, era o Marlon. O Amuso jogou mal ontem, né? E o TT teve uma oportunidade ali num chute, mas assim, o Grêmio sem nenhuma inspiração ofensiva, acho que muito provocada também pelos erros do Luiz Castro na partida de ontem. Assim, o Marlon é o jogador que mais se apresentou ofensivamente, o lateral esquerdo do Grêmio. Mas aí ele tinha que fazer um trabalho meio que sozinho, né? Exato. O resto mal. do time estava perdido também, né? Então, as atuações individuais ficam prejudicadas, obviamente. Mas eu vou repetir o que eu falei ontem aqui. Essa linha de defesa do Grêmio, ela é ruim para a Série A. Com todo respeito aos jogadores, seres humanos que estão lá, o João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e o Marlon. Eu acho o Marlon um bom jogador. Não, tudo bem, mas os 4 juntos formam uma linha ruim. E o Amuso foi sacrificado também depois da expulsão do Wagner Leonardo, né? O Amuso sai, né, para a entrada do Gustavo Martins, não foi isso? Foi.
Não lembro se foi o Gustavo Martins, mas entrou... Foi o Gustavo Martins. Entrou um zagueiro a mais e aí ele fechou 2 linhas de 4. O William passou a ser o ponta do lado esquerdo, fechando a segunda linha de 4. E com um a menos, a tarefa do São Paulo, obviamente, ficou facilitada. Com relação ao... Mas assim, o São Paulo dominou o primeiro tempo 11 contra 11. Foi. E o Luiz Castro falou, a expressão que ele usou é: o resultado ficou curto pra gente. O placar poderia ser mais dilatado. Era pro São Paulo ter enfiado 3-4 no Grêmio hoje. A diferença foi absurda no jogo. Impedimento do Caleri estava ou não? Tava. Isso não tem discussão. Não tem discussão nenhuma. Os pênaltis são discutíveis. Com relação aos pênaltis, roda o primeiro aí, Kleber. O primeiro é o que redundou no gol do Lucas, é isso? No Danielzinho esse pênalti aí, pra mim foi. Num primeiro momento eu achei que não, mas tem uma câmera que mostra do outro lado. Acho que a gente não vai ter essa imagem. Na transmissão teve essa imagem. Pênalti moderno, é o pós-moderno. Ele dá um tapa no peito daria o do pênalti Danielzinho. também, mas pra mim é pós-moderno. É um pênalti. O cara empurra pra trás e ele cai pra frente. Né? Defendeu. Isso pra mim não foi nada. Não foi nada, Bernardo? Não, pra mim não. Pra mim também não. Não, pra mim pênalti. Foi pênalti? Aí, Pra mim Você? sim. Pra mim pênalti. Opiniões divididas. sim. Pra mim pênalti. O São A Paulo ia ganhar expulsão o foi jogo. justa. Porque Sim, foi o sim. segundo cartão amarelo. E se fosse 11 contra 11 também ia ser o São Paulo ia ganhar, não tinha como. Ô, Léo Jens, vamos movimentar as peças. Antes Tabuleiro. da gente movimentar as peças, eu vou trazer algumas estatísticas, porque foi um recital de Marcos Antônio e Danielzinho contra o Grêmio. Kleber Bahia gostou da minha expressão. Vamos lá, coloque as estatísticas na tela pra gente, Cafu, a primeira delas. Os dois dominaram o setor de meio campo e foram os jogadores que mais passes deram ao longo do jogo, tanto em relação ao time do São Paulo quanto ao do Grêmio. Foram 75 passes do Danielzinho, com índice de pouco mais de 90% de acerto. Marcos Antônio, 73 passes, 94% dos passes certos. Um índice de acerto belíssimo do Marcos Antônio, para mim, o melhor em campo. Outra estatística importante, porque para mostrar que esses dois jogadores dominaram a partida. Ações progressivas, ou seja, que levaram a bola para frente. Marcos Antônio e Danielzinho também dominaram essas ações progressivas. Em vermelho, passes em progressão, ou seja, passes para frente, que quebram linhas. Em azul, conduções progressivas, ou seja, quando o jogador caminha com a bola para frente. 19 no total para o Marcos Antônio, 18 para o Danielzinho. Então, eles dominaram também esses aspectos. Eles ditaram o ritmo do São Paulo desde os primeiros metros de campo. Isso fazia parte do plano de jogo do Crespo. O que o Crespo gostaria para a partida? Agora é hora da gente ir aqui para essa prancheta para explicar por que é que Marcos Antônio e Danielzinho dominaram o jogo entre São Paulo e Grêmio. O Grêmio buscava se defender, como a gente anota aqui no nosso campinho, num 4-1, o Noriega como primeiro volante, uma segunda linha de 4 com a Musa, Edenilson, Arthur e TT, e só o Carlos Vinícius um pouquinho mais à frente. Em bloco médio, o Grêmio usava conceitos do jogo por zona, ou seja, cada jogador desse aqui tinha que defender um espaço específico. O jogo do São Paulo passava muito por estabelecer vantagens numéricas. E qual foi o plano do Crespo? Espetar os dois laterais, Lucas Samon e Enzo Dias, numa distância igual entre o lateral e o ponta do Grêmio, mais ou menos nessa altura aqui, e abrir bem os dois zagueiros, utilizando bastante o Rafael na saída da bola. Com isso, o Carlos Vinícius não conseguia pressionar nem o Alan Franco, nem o Sabino. A bola já saía com qualidade no primeiro setor. Com bola, o Marcos Antônio baixava, teoricamente o cabeça de área ontem foi o Danielzinho, mas com bola o Marcos Antônio voltava, porque é o cara com o melhor passe nesse time do São Paulo. Então, ela já chegava até ele nesse setor aqui, em que o São Paulo tinha um amplo domínio, como eu já mostrei. O São Paulo tinha 4 jogadores nesse setor aqui, para só 3 do Grêmio. Superioridade numérica. E aí, quando a bola chegava até a zona de definição, eram 2 zagueiros do Grêmio para 2 atacantes do São Paulo, Luciano e Caleri, com o São Paulo com a possibilidade de jogar essa bola também pelo lado do campo. O que forçaria um salto do Marlon e uma longa distância a percorrer.
O Luciano e o Calleri faziam movimentos de apoio, levavam com eles um zagueiro, no caso o Wagner Leonardo, e essa era a deixa para que esses meio-campistas infiltrassem e viessem de trás, justamente nesse espaço aberto, quando a bola era lateralizada, digamos assim. Vou te provar tudo no campo agora para dizer que não é só na prancheta que funciona dessa forma. Vamos rodar as imagens, colocar na tela. Aí, superioridade numérica do São Paulo. Aquele losango, 4 jogadores nessa região central do campo. O Grêmio só tinha 3. E aí, nessa imagem, fica bem claro os 3 jogadores da equipe gremista. O Amuso vem fechar um pouquinho por dentro no Lucas Moura para que o São Paulo não tivesse superioridade numérica. O que vai acontecer? O Danielzinho vai inverter essa bola lá para o lado direito, onde está o Lucas Ramon. Quando a bola chega lá, o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, tem que desgarrar da linha e vai abrir uma lacuna, vai abrir um espaço, já que o Wagner Leonardo tem que ficar por dentro com o Calleri. Ele não acompanha o movimento do lateral do Grêmio. O Luciano já detectou isso, então ele vai atacar esse intervalo entre o zagueiro pelo lado esquerdo e o lateral esquerdo do Grêmio, que está mostrado aí na imagem. O Lucas Moura detectou também esse mesmo espaço e vai fazer um movimento muito parecido com o do Luciano. O Wagner Leonardo agora já não tem mais opção, tem que sair para dar o combate no Lucas Moura. E no espaço nas costas do Wagner Leonardo entraria o Luciano. Mas o Lucas Moura vai errar o passe e vai acabar com essa chance de gol que o São Paulo criaria. O que vai se repetir no lance do pênalti. Novamente, 4 jogadores do São Paulo para só 3 do Grêmio, como a gente mostrou no primeiro lance. Bobadilha e Danielzinho entram naquele espaço nas costas do Noriega, da linha de 5 do Grêmio. O Arthur busca ver onde está o Danielzinho e ele já perdeu o jogador do São Paulo de vista. Ele já chegou a essa conclusão. Noriega sai para fechar o passe do Marcos Antônio e o Wagner Leonardo vai sair num movimento desesperado para compensar por dentro. O Luciano levanta o braço do lado direito para receber a bola. Isso faz com que o Marlon saia lá no Luciano e o Wagner Leonardo vai deixar um espaço nas costas, no caso, o zagueiro do Grêmio. O Marcos Antônio vai fazer o passe e ele vai achar o Danielzinho no mesmo espaço do lance anterior, nas costas do Wagner Leonardo. Muito bem, espetacular. O Wagner dá um passo ali, né? Exatamente. Quando ele vê o Calleri saindo para o meio campo, ele dá um passe. Quando ele vê que a bola vem atrás, ele tenta voltar, já era, Daniel. Ele tentou compensar o Bobadilha, porque o São Paulo tinha um meio-campista a mais, então quando o Wagner Leonardo tenta dar um passo na frente, ele tenta deixar o Grêmio em igualdade contra 4. Mas aí sobra um espaço nas costas dele na última linha, o Danielzinho infiltra. O Crespo pensou em tudo isso. Palmas para o treinador do São Paulo, que fez um ótimo trabalho ontem. Ótimo.